Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego, nós estamos no canal Vida em Reforma e novamente vamos continuar a série de Teologia Histórica, mas antes vou pedir para você para se inscrever no canal, curtir, comentar se você concordou ou discordou de algo, ou quiser adicionar alguma coisa e compartilha para quem você conhece, ok? Vamos lá para a vinheta. Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre Orígenes, tá? Que é o segundo pensador da Escola de Alexandria. E é o mais importante, é o mais, é o mais frutífero, né? É o que mais produziu obras, é o que mais foi representável, né? O que representou melhor a Escola de Alexandria. Então vamos lá. Começando uma recapitulação do que foi a Escola de Alexandria. A Escola de Alexandria é fruto de uma cultura extremamente sincrética, tanto filosoficamente como religiosamente, tá bom? E Clemente, que é o primeiro pensador que a gente falou sobre, ficou marcado pela sua doutrina das variadas interpretações de acordo com a profundidade espiritual que você tem ao interpretar as escrituras, começando da forma menos espiritual até mais espiritual progressivamente, tá bom? E também devemos lembrar do caráter extremamente místico e a influência do neoplatonismo nisso, tá? Onde o dualismo entre matéria e espírito está sempre muito marcante, tá bom? Então, Orígenes viveu na segunda metade do século II e na primeira metade do século III. Ele tinha uma tendência extremamente ascética e mística, só que foco no ascetismo. Por quê? Teve uma situação que é importantíssima para a gente entender a história de vida de Orígenes, que foi a castração dele. Ele retirou o próprio membro sexual dele porque ele achava que era necessário para se viver adequadamente de acordo com as escrituras. E isso pode ser meio absurdo. Para ele foi a coisa necessária a se fazer. E o bispo de Alexandria ficou extremamente assustado com isso e acabou impedindo que Orígenes se tornasse futuramente algum bispo ou qualquer membro do episcopado, né, da igreja. E o bispo de Alexandria é Demétrio de Alexandria. Então vamos continuar. Por ele não poder ser bispo, né, ele acabou fundando uma escola de Alexandria, tá? E, bem, teve várias controvérsias com o bispo de Alexandria, que é o Demétrio, e acabou sendo excomungado por Demétrio. Então ele foi para Cesareia, e fundou uma escola em Cesareia. Sofreu perseguição com o imperador Décio, que a perseguição do imperador Décio não foi marcada por martírios, no sentido de morte, de fato, os cristãos serem condenados à morte. Mas os cristãos eram condenados à tortura. E Orígenes também sofreu a tortura da perseguição do imperador sofrida sob o imperador Décio. Escreveu muitas obras, 6.000 obras, só que só sobreviveram 800, que também é muito, né? Ele valorizava sim a interpretação literal, só que ele acreditava que a Bíblia deve ser também interpretada espiritualmente, que a interpretação literal é a primeira, é a mais, digamos, entre aspas, rasa, né? Não rasa porque ele desvalorizava, mas rasa no sentido de que é a primeira etapa, não é o fim em si, mas é a primeira etapa para que uma interpretação mais espiritualizada ocorresse. Há três sentidos para Orígenes, há três sentidos na interpretação bíblica, que é o literal, o moral e o intelectual ou espiritual. E então ele tinha isso muito tirado de Clemente, tá? A tendência legalista também nas interpretações, também focava muito na moral. Ele usava também a interpretação tipológica do Antigo Testamento. Deus é transcendente e inexplicável, o que ele remete muito aos apologistas gregos também, né? Em questão de explicar Deus em termos negativos. Ele também falava muito na questão da linguagem antropomórfica para explicar Deus de certa forma, porque é uma alegoria. Toda vez que as pessoas explicam algo que Deus está fazendo ou como Deus na verdade é uma alegoria, não é exato porque é uma linguagem antropomórfica, não dá para explicar em termos humanos como Deus age ou o que Deus é.
Isso de acordo com Orígenes, tá bom? Da mesma forma, Orígenes era trinitariano, Deus é triuno, tá? O Filho não é emanado, ele é gerado eternamente. Deus Pai só se comunica com a criação por intermédio de Deus Filho. Aí está uma complicação. Orígenes era um grande teólogo, tá? Um grande pensador. Não é porque ele tinha essa tendência mística que deve ser desvalorizado. Porém, ele tinha umas complicações de sua teologia. Uma delas é esse foco no Filho ser o que intermediava, né, a relação entre nós e Deus Pai. Porque esse foco acabou que muitas das vezes nos escritos dele passou até a impressão de que ele estava colocando Cristo apenas como intermediário, entendeu? Não colocando Cristo como um papel de intermediário, mas apenas como um intermediário. Logicamente que devemos entender que ele era de fato trinitariano, tá bom? Mas os escritos dele, o foco dele no fato de Cristo ser intermediário, né, fazer essa intermediação, passou essa impressão. Bem, vamos continuar. A criação, aí tem uma tendência modalista, né, por acreditar no Filho dessa forma. Por que ele tinha uma tendência modalista? Porque, como eu disse, né, como ele passava essa impressão de que o Filho tinha um papel intermediário, mas que ele não tinha só o papel de intermediário, mas ele era o intermediário, então passou-se a impressão de que Deus é um se revelando de três formas, não em três pessoas, entendeu? Deus não é em três pessoas, uma substância em três pessoas, mas é uma substância revelada de três formas. Não que ele acreditava nisso, como eu estou dizendo. Passou-se a impressão, e ele tinha essa tendência no ensino dele, de que ele, né, tinha um pezinho no modalismo, tá? A criação, ela é eterna. Isso também é uma tendência também platônica de se acreditar em que por ser perfeito é imutável, e por ser imutável, se ele é uma coisa, ele sempre é, sempre vai ser, sempre foi. Então, se Deus é criador, ele sempre foi criador e sempre vai ser criador, tá? Então, se Deus criou, né, ele sempre criará e sempre criou. Então, a criação não acaba, tá? Nunca vai acabar. Olha que interessante essa linha de pensamento de Orígenes. Logicamente que é um absurdo na nossa perspectiva, mas é uma coisa interessante de se entender a linha lógica da mente de Orígenes. A escatologia de Orígenes, que flui dessa compreensão de Deus como Criador eterno, acaba que não é uma escatologia. É apenas um fim de um ciclo e começa outro, tá? Onde uma criação começa a outra, entendeu? Então é interessante ver como Orígenes tinha essa cosmovisão sincrética de Alexandria expressada na sua teologia também. O dualismo entre matéria e espírito, como eu disse, é muito, muito claro. E também, uma coisa interessante de se dizer sobre a compreensão de criação de Orígenes, também dá para ver muito platonismo nisso, é que Deus, antes de criar o mundo físico mesmo, ele criou o mundo dos intelectos, tá? Os intelectos puros, que digamos que é o mundo das ideias de Platão, né? E posteriormente ele criou o mundo de fato, onde o intelecto se revelou. Só que aí é uma coisa interessante, porque essa doutrina ela foi tirada de Filo, que também tinha uma grande tendência platônica, uma grande influência platônica no seu pensamento. E isso também foi explicado por Orígenes por causa das duas narrativas de criação de Gênesis, tá? Gênesis explica a criação duas vezes, portanto, para Orígenes, a primeira é do mundo dos intelectos puros e a segunda é do mundo de fato como nós conhecemos. O inferno é temporário, isso também é uma coisa interessante de se dizer sobre Orígenes, porque para ele, o diabo ele é o inimigo das nossas almas, porém ele também será purificado, digamos assim, pelo inferno. O inferno, na verdade, é uma ferramenta para se purificar, inclusive os demônios e o diabo, tá? O diabo governa os que estão debaixo do pecado,
Isso é uma coisa interessante de dizer, porque quando Cristo vence, ele vence o diabo, ele não vence o pecado, e ele também não vence, ele também não carrega a culpa, ele veio para vencer o diabo, tá? Não há mais liberdade para nos libertarmos. Isso é uma coisa interessante de se dizer, porque digamos que é uma pérola no meio de lama, né? Porque o Orígenes, ele tinha uma carga muito filosófica e mística no pensamento dele, e às vezes ele tinha uma coisa que de fato se destacava, né? Como a compreensão teontológica dele, cristológica, que a gente vai ver também, e a questão do arbítrio, né? Da vontade, que ele acreditava que nós, depois da queda, não temos a vontade de ir para Deus, entendeu? Então vamos lá. Por isso, inclusive, que Cristo veio para derrotar o diabo, porque nós não conseguimos. Jesus, com sua encarnação, destruiu o poder do diabo e concedeu poder para que nós sejamos salvos. As duas naturezas de Cristo são unidas e não fundidas. Ele começou a doutrina da Communicatio Idiomatum. Tá? Ele foi o que formulou de forma mais sistemática, primeiro, a questão de que Cristo tem as duas naturezas tão unidas, mas não fundidas, que as atributos, né, as ações e condições de cada natureza se comunicam, né? Uma vai para outra e outra vai para uma. Então, essa doutrina da Communicatio Idiomatum, que nós aprendemos tanto na história da teologia e também na teologia sistemática. Somos salvos das garras de Satanás, não do pecado, de acordo com Orígenes. No fim, os intelectos retornarão ao seu estado original de harmonia e comunhão com Deus, também remetendo às ideias platônicas. Como o Criador sempre cria, a criação não tem fim. Então vamos lá. Até aqui que eu vou falar de Orígenes. Orígenes tem muita obra, esse aqui é um breve resumo, mas coisas que devemos focar em Orígenes, além daqui um Communicatio Idiomatum, e também dos pormenores que se destacam, nós devemos entender que ele é fruto do contexto de Alexandria. Ele acreditava também na variedade de interpretações, conforme a profundidade espiritual, né, da tua interpretação, e também ele tinha uma tendência extremamente ascética, onde até culminou na sua castração voluntária e em toda o seu corpo teológico voltado principalmente para a moral, mesmo logicamente compondo, né, concebendo uma teologia muito densa e muito coesa até certo ponto, lógico, porque devemos entender que neoplatonismo é, na verdade, a marca de Alexandria em todo o seu pensamento teológico, tá bom? E é isso, pessoal, muito obrigado por assistir, um beijão, até o próximo vídeo.